Tudo que começa com IA de imposto começa em janeiro também. E não é diferente do IPVA, que é o imposto que a gente paga para poder circular com o veículo. Daniel, ano 2025, IPVA já está postado pelo governo, começa aqui no dia 13 a placa final 1, e aí pode pagar à vista com desconto de 3%, pode dividir em 3 vezes. Explica melhor como está esse ano, a mesma coisa dos anos anteriores? Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Daércio. Isso mesmo, a gente tem a mesma questão do ano passado, né? Parcelamento em 5 vezes, à vista com 3% de desconto, e a alíquota não mudou. A alíquota do IPVA continuou 4% sobre o valor venal do carro, que é definido pela tabela FIPE. Então, alguns aumentaram e alguns diminuíram. Então, tem que consultar para a gente ver o valor certinho do IPVA. O Daniel, o Daércio sempre fala, eu concordo com a fala dele, que é engraçado, né? A gente paga sobre o valor da tabela FIPE, mas a gente não consegue vender o nosso carro no valor da tabela FIPE. Nem se o governo quisesse comprar, ele não ia comprar no valor da tabela FIPE. Aí fica complicado no bolso também do condutor, do proprietário de veículo. Isso acontece muito, né? A gente tem essa tabela FIPE que é um indicativo do valor do carro, né? Mas nunca que a gente consegue vender o carro nesse valor indicativo. É só uma base. Para o governo é ótimo, né? Para a gente é ruim. Quem tem o dinheiro, tá? Tem o dinheiro para pagar à vista, é importante pagar e ter esse desconto de 3%? É um desconto legal, guardando esse dinheiro a 3%, você nunca vai ter esse retorno. Então, se tem o dinheiro para pagamento à vista, aconselho pagar à vista, para não ter problemas futuros. Bem, quem optar então, a partir de janeiro, dia 13, já paga a primeira parcela, depois, no caso aqui da placa final 1. Aí depois, nos próximos meses, quem vai parcelar até 5 vezes, todos os dias, 13 de cada mês. Isso, começando com a placa final, então dia 13 de janeiro, aí prossegue 13 de fevereiro, 13 de março, 13 de abril e 13 de maio, para a placa final e as placas subsequentes nas datas posteriores. Cada placa tem um vencimento, pelo que a gente viu aqui, final 1, dia 13 de janeiro começa, final 2, 14, final 3, 15, final 4, 16 de janeiro, final 5, 17, final 6, dia 20 de janeiro, placa final 7 começa a pagar dia 21 de janeiro, placa final 8, 22 de janeiro, placa final 9, que é o meu caso, 23 de janeiro, e a placa final 0 no dia 24 de janeiro. Está aí para você que vai pagar o IPVA, já começa a separar o dinheirinho, porque é importante pagar e não deixar acumular para o licenciamento, por exemplo. Isso, lembrando que perdendo a primeira parcela não tem como parcelar mais, somente à vista o pagamento. E o importante é não perder essas datas, tá sempre ciente das datas para não perder o parcelamento, porque os juros e multas do governo são um absurdo. Então, perdendo essas datas, os juros vai pegar praticamente a parcela que você deixou de pagar. Daniel, já aconteceu comigo, parcelando, porque o valor do IPVA do nosso estado de São Paulo é um valor muito alto, né, perante outros estados. Já aconteceu comigo, parcelei o IPVA em 5 vezes. Quando chegou na segunda parcela, paguei normal, esqueci de pagar a terceira parcela, só lembrei 3 dias depois. Na época, eu era obrigado a pagar a terceira, quarta e quinta. Acaba pesando, você vai deixando para pagar junto com o licenciamento. Isso acontece muito, né? O pessoal acaba esquecendo de pagar o parcelamento. Então, a gente aconselha, quando os clientes nossos, a gente avisa todas as parcelas, vencimentos, tudo, mas está sempre anotando no caderninho ou no celular para avisar, para não perder, porque os juros chegam até 20% ao mês sobre o valor remanescente que você deixou de pagar. Então, é um valor muito alto. Quanto mais você deixar, mais você vai pagar. Um carro com final placa 0, por exemplo, que já fez o licenciamento agora em dezembro, né? E não pagou só a primeira e esqueceu de pagar as demais. Vai pagar só no licenciamento, que seria no dezembro de 2025. O juro alto, ele acaba perdendo um pouco, né? Ele acaba praticamente perdendo a parcela que ele pagou, né? De tantos juros. A gente já teve casos aqui que a gente pegou que o IPVA chegou a 1.800, só os juros que deixou do começo do ano até no vencimento da placa. Então, são juros muito altos. Quanto mais rápido ela poder pagar esse IPVA que ela deixou de pagar no parcelamento, é mais fácil para ela não pagar tantos juros. Por isso a importância de se programar agora em janeiro, do seu 13º, deixa ali o dinheirinho separado, se puder pagar à vista, paga,
pague, né? Se não puder, já vai parcelando e deixando o dinheiro aí para as primeiras parcelas. Isso, a facilidade também que a gente oferece é o parcelamento no cartão de crédito, que a gente pode parcelar esse PVA com valor à vista dos 3% de desconto em até 12 pagamentos no cartão de crédito. Então, é um fator que ajuda muitas pessoas também a não esquecer de pagar. Está no cartão de crédito, está pago, não tem mais dor de cabeça nenhuma. É uma boa dica, porque o cartão você tem que pagar mesmo, não tem outro jeito. E o carro fica em dia, e aí você fica livre de uma apreensão de veículo que também não fica barato. Com certeza. Hoje uma apreensão de veículo é 400, 500 reais no mínimo para guincho e a diária de 40 reais. Então é um valor bem alto para ter o carro apreendido. Fora a multa. Fora a multa que você vai tomar. Qual o conselho que você passa, então, para quem tem que pagar o IPVA do seu veículo? A gente sabe que não é barato o IPVA, 4% do valor pesa muitas vezes no bolso do proprietário de veículo. Infelizmente, a gente não tem como lutar contra o governo, né? A gente tem que pagar, não tem opção. Então, na primeira semana de janeiro, já corre atrás do seu IPVA, já vai no banco, lotérica ou aqui no despachante, a gente já faz esses pagamentos, já fica livre, sem dor de cabeça para o resto do ano. Tá certo, muito obrigado a Daniel Jardim, passando informações importantes desse imposto que todos nós que temos nosso veículo somos obrigados a pagar aí, já começando o mês de janeiro, ou pagando à vista com desconto, ou parcelando até 5 vezes. Nunca esquecer de pagar, porque depois pesa no bolso, o juro é muito alto, né? Não vale a pena você deixar para pagar no próximo licenciamento. Voltamos com vocês aí do estúdio. Adalberto. Oi, pois não. Quando você estava conversando aí com o Daniel, eu estava fazendo umas contas aqui, até baseado numa notícia que demos aqui no início da semana, que o estado de São Paulo registrou 1 milhão de emplacamentos de carros novos em 2024, um patamar que não era atingido desde 2014. Aí eu tive a curiosidade de fazer aqui umas contas por alto, né, e ver aqui Matão. Matão hoje, até esse momento, até hoje, né, Matão tem 70.655 veículos registrados. A quantidade de veículos zero quilômetro, né, emplacados no município aqui até agora no final de 2024, até esse momento, 1.729. Então, o Daniel e o Adalberto, né, fazendo as contas aqui, se puser aí numa média de 100 mil reais cada desses 1.729 carros aí, dá um montante muito grande, tira 4% disso, é um imposto que é bem considerável, né, para todos os municípios e para Matão. Eu queria que você fizesse uma reflexão aí. Se Matão é uma das cidades da região que tem aí o maior número de carros, né, registrados no Detran. Bem, eu vou passar essa pergunta para ele, o Esteves, mesmo porque ele está sendo nosso retorno, né? O Esteves fala a respeito de uma matéria que saiu falando do aumento de venda de veículos novos, 15% de aumento nesse ano de 2024, né? Matão teve, pelo menos pela informação que ele passou para a gente, 1.000 novos emplacamentos de veículos novos, e fazendo uma faixa aí de valor de 100 mil reais por os veículos, e hoje em dia é daí para mais um veículo novo para você retirar. Matão é uma cidade que teve bastante emplacamento nesse ano de 2024, você sentiu isso? Teve um aumento, né? A gente teve uma diminuição, pelo que a gente sente aqui, de carros usados e um aumento no emplacamento de carros novos. Então, o pessoal hoje está preferindo um carro novo do que um carro usado. A gente sentiu esse aumento, sim, teve realmente, mas é equilibrado, se mantém conforme o ano passado, do meio do ano para frente, que dá esse aumento de venda de carros novos. Que o pessoal ainda passa para o IPVA, depois começa a comprar o carro novo. Então, tem esse aumento, sim. Teve esse aumento esse ano, que teve bastante carros zeros. Bem, geralmente, quem compra um carro novo dá o carro usado como entrada, né? Esse carro fica sem emplacamento até que seja vendido. Imagino que seja assim. O carro usado vai para a concessionária, né? Que ele deu dele na troca, até ser vendido posteriormente e fazer esse documento. A concessionária vai manter ele em ordem, o documento, até ser vendido para outra pessoa. Bom, então você sentiu então a preferência na compra de carros novos aumentou aqui no município. Isso aumentou bastante. Do meio do ano para frente aumentou bastante. Bem, Esteves, aumenta e aumenta também, é claro, a arrecadação do município. É 2% para o município e 2% para o Estado, né? Que acaba ficando com esse dinheiro nosso todo começo de ano, o IPVA. Era isso, Esteves, a sua dúvida? Isso aí, como o Darcio já falou, e já esteve repetindo aqui, né?
É o dinheiro que a gente paga agora para usar durante o ano, né? É absurdo. É o imposto mais absurdo que nós temos ainda, e não sei porque que a Assembleia Legislativa de São Paulo, cuja finalidade, cujo trabalho pouco a gente percebe, dificilmente a gente percebe a presença da Assembleia Legislativa atuando em favor do cidadão. Ora, se você tem um imposto que incide sobre um exercício inteiro, por que eu tenho que pagar tudo de uma vez, ou em 5? Que carrega o bolso da família paulista de um modo, e num momento mais delicado, inclusive. E o IPVA de São Paulo é o mais caro do Brasil. Sim, você tem um primeiro semestre carregado de volta às aulas, IPTU, impostos aí que chegam logo agora, nessa ânsia de arrecadar da máquina, e ela, embora o imposto diga respeito ao ano inteiro, é de se supor que se eu quisesse pagar em 12 vezes, seria justo. Ora, estou pagando um exercício, por que eu tenho que pagar à vista em janeiro? Dilui mais vezes, né? Ah, mas você pode pagar em 5, mas assim mesmo fica apertado para muita gente, porque o imposto é muito caro. O Estado se desencilhou de responsabilidades e custos nas estradas, porque foi privatizando, e, no entanto, o imposto que incide sobre a propriedade do carro continuou alto no Estado de São Paulo, em condição de receber antes da hora. E se você não receber antes da hora, você tem sanções, penalidades para isso. É um imposto ainda, uma aberração. E não sei porque que a Assembleia, como legisladora, como alguém que pode mudar essa lei, até agora não fez. O fato é que a Anfávia prevê uma arrecadação aumentada, uma venda aumentada de carros novos em 15% para esse ano. Isso pode explicar aquilo que o Daniel estava dizendo, de ter percebido que também o emplacamento se deu em maior parte no carro zero. Então dá para entender porque bate realmente com o que a Anfávia está prevendo no fechamento do ano lá de carros novos vendidos no nosso país. E é isso, meus amigos. E tem outra coisa também, né, Daércio? A conta vem, é salgada e é implacável, né? E tem outra coisa, o imposto ele não tem um carimbo, né? Ele pode ser usado da forma que cada isso é importante município desejar usar o dinheiro. Embora o imposto incida sobre a propriedade do carro, então, porque você tem um carro, tem que pagar isso, e você fica supondo que este dinheiro, que não é pouco, vai para o seu carro rodar tendo menos avarias, menos buracos, menos um monte de coisas, não acredite nisso, porque esse dinheiro está liberado. Metade fica para o município, metade fica para o Estado, e eles usam como desejarem, na onde quiserem. Tem uma pequena parte ali que eu acho que não, mas na grande parte sim, é isso aí. E aí usa onde bem entender, né? Quer dizer, você paga um imposto cuja finalidade não vai ser aquela da origem, que é a propriedade do carro. Quer dizer, como dono de carro, você não ganha nada com isso, em outras palavras. Né? Porque esse dinheiro vai para onde o governante quiser. E não é pouco, hein? Eu vou arriscar um cálculo, talvez a prefeitura aqui vá me contestar, mas eu tenho atualizado aqui de cabeça, mais ou menos, hoje algo em torno de 35 a 40 milhões fica para o município. Não é pouco. É por volta disso mesmo. É perto de 10% do que o município espera arrecadar no ano que vem da propriedade do carro. É verdade que a prefeitura está fazendo muito trabalho aqui, de composição de pistas, de avenidas, de ruas e tudo mais, sinalização. Tá, tudo bem. Mas é um valor realmente substancial, não é, que vai, por exemplo, para o estado de quem estamos esperando a Carl Fischer. A Carl Fischer está aí há 2 anos já enrolando e nada. Né? Só para pegar um exemplo. E, no entanto, a gente manda algo em torno de 40 milhões, de 35 a 40 milhões com certeza. Do imposto dos carros de matão, isso vai para o governo do estado, mas não volta em benefício. Por quê? Porque o governo do estado pega o dinheiro e aplica onde quiser. O legislador, quando criou isso aí, ele não atrelou, ele não fez uma verba carimbada, um dinheiro carimbado, cuja obrigatoriedade do arrecadador seria pagar de volta aquilo que o fato gerador do imposto fosse beneficiado, entendeu? É isso, está tudo errado. E os nossos deputados parecem não se preocupar muito com isso, não, porque poderiam, sim, quem sabe, legislar em nossa defesa, coisa que dificilmente a gente percebe.